Amém. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Dá uma boa noite aí para o seu irmão, para a sua irmã, sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? Pode se sentar em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus, amém? Você que está assistindo no YouTube esta mensagem, que Deus possa falar ao teu coração através da mensagem de hoje. Hoje nós iremos falar sobre maturidade espiritual. E nós vamos entender o que significa essa maturidade espiritual e por que nós, como igreja, como cristãos, precisamos ter maturidade espiritual. E é muito importante para nós em nome de Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler no versículo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 11. Primeira Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo é o de número 11. Primeira Coríntios, capítulo 13, o versículo é o de número 11. Eu li essa passagem em várias traduções bíblicas e eu peguei a melhor, talvez possa estar um pouco diferente da sua, mas o significado da palavra aqui é o mesmo, só para nós entendermos. O versículo 11, ele diz assim: quando eu era criança, algumas traduções pode estar quando ele era menino, o apóstolo Paulo dizendo, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então, algumas traduções está criança, outras pode estar menino, e as palavras elas podem estar um pouco diferentes, mas se nós formos pesquisar o significado, ele vai dar o mesmo. Então Paulo diz aqui três coisas, que quando ele era criança, ele falava, ele pensava e ele raciocinava como criança. Claro que Paulo não está dizendo, irmãos, que quando ele era menino, que nem cristão Paulo ele era, Paulo se tornou cristão depois já de uma certa idade, um homem maduro, um homem feito, um homem formado. Então quando Paulo fala de criança, de menino, o que ele está querendo dizer? Ele está falando da maturidade espiritual. Então é essa maturidade que Paulo está querendo dizer, que quando ele era uma criança na fé, ele pensava, ele raciocinava e ele falava de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando uma pessoa, irmãos, ela está entrando na igreja, quando ela está dando os primeiros passos dela, é claro que ela pensa, raciocina e fala de uma forma diferente. Quando a pessoa está ali caminhando na fé, quando a pessoa tem o seu primeiro ano na igreja, o seu segundo ano na igreja, até o terceiro, quarto ano, quer dizer, há muitas coisas que nós precisamos aprender. Então Paulo está dizendo que no início da caminhada dele, ele falava, pensava e raciocinava como uma criança, como um menino. Quer dizer, Paulo não tinha a maturidade, mas com o decorrer do tempo, Paulo foi crescendo, tanto é que se tornou um dos maiores apóstolos hoje que nós conhecemos. Quer dizer, cresceu, amadureceu. Por quê? Todo cristão, irmãos, ele precisa ser maduro. Todo cristão, à medida que o tempo passa,
pessoa que tem 10 anos no Evangelho, a pessoa que diz que já tem 15 anos na igreja, a pessoa que já tem 20 anos servindo a Deus ou mais, ela precisa ter bastante conhecimento da palavra e ela precisa ser uma pessoa madura. Porque o que não pode, irmãos, é alguém que já tem um certo tempo na igreja e ele continuar pensando, raciocinando e falando como se ele fosse um iniciante na igreja. Eu vejo muito hoje, por exemplo, na internet, há muitas perguntas. Claro que tem muita gente que pergunta ali para o pastor vai lá e responde. É claro que se for uma pessoa que está iniciando, ela tem muitas dúvidas. Se for alguém que está iniciando a caminhada cristã, ela vai ter muitas dúvidas e ela precisa perguntar e o pastor precisa dar a ela uma orientação. Mas quantas não são as pessoas, irmãos, que já estão há tanto tempo na igreja e ainda tem dúvidas sobre algum assunto? Quer dizer, a pessoa já era para dominar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ela ainda tem dificuldade, até quando o pastor pergunta tal livro da Bíblia. Tem gente que às vezes, se eu falar aqui o nome diferente da Bíblia, alguém que já está há tanto tempo, ela vai lá e vai procurar, às vezes um nome que nem existe no evangelho que nós usamos aqui na igreja, na Bíblia que nós usamos na nossa igreja. Então, Paulo está dizendo, irmãos, que quando ele cresceu, o modo dele pensar, falar e raciocinar, eles ficaram para trás. Por quê? Porque ele se tornou homem, ele se tornou uma pessoa madura espiritual. Então vamos entender sobre isso lá em 1 Coríntios também, no capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, Primeiro Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Primeiro Coríntios 3, versículo 1, versículo 1. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja chamada Igreja de Corinto. Por isso que fala cartas aos Coríntios, porque é uma carta que Paulo está escrevendo para uma igreja. E a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que tinha todos os dons. Paulo diz que era uma igreja que possuía todos os dons espirituais, todos os dons de Deus. Mas olha o que ele diz aqui: irmãos. Então ele está falando com os irmãos, os cristãos, com a igreja. Quando estive com vocês, não pude falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Então, olha o que Paulo começa dizendo o texto, irmãos, o versículo. Como eu falei, eu peguei a tradução na linguagem mais, assim, para a gente entender mais hoje, por isso que a minha Bíblia pode estar um pouco diferente da sua, mas aqui tem algumas palavras que são muito parecidas, muito iguais. Então, ele diz que, quando ele esteve nesta igreja, ele não pôde entregar àquela igreja um alimento sólido. Ele não pôde falar com aquela igreja, ele não pôde tratar com aquela igreja de uma forma mais madura. Então, era uma igreja, era os irmãos, quer dizer que já estavam ali, eram pessoas que tinham os dons espirituais de Deus, mas, porém, o comportamento, a maneira que raciocinava, a maneira que pensava, a maneira que falava, era como se fossem crianças em Cristo. Quer dizer, Paulo não viu naquela igreja uma maturidade. Paulo não viu
naquela igreja pessoas espirituais, mas pelo contrário, Paulo teve uma visão completamente diferente daquela igreja. Ao chegar naquela igreja, ao estar ali presente naquela igreja, ele teve uma visão, quer dizer, convivendo com eles ali, ele teve um entendimento que aquela igreja era uma igreja de pessoas imaturas, e era uma igreja como se fosse de pessoas mundanas, quer dizer, o comportamento, a atitude, a maneira como ele se comportava não era de como alguém que fosse cristão. E Paulo diz isso aqui no texto que nós vamos ler. Aí ele diz aí, tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. E que tipo de natureza humana são essas que Paulo fala? Ele especifica aqui algumas delas. Ele diz: têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Então Paulo ele identificou que aquela igreja, ela era uma igreja imatura, porque eles eram como pessoas, irmãos, que ainda havia ciúmes entre eles, quer dizer, havia briga entre eles, havia ali até mesmo discussão entre eles. E nós que servimos a Deus, que somos cristãos, que somos servos de Deus, sabemos que toda pessoa que é madura, ela não entra em discussão. A pessoa que é madura, irmãos, espiritualmente, ela não tem ciúmes, ela não entra numa briga, ela não entra numa discussão, pelo contrário, seja política, seja religiosa, seja que for, a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todas as pessoas. Quer dizer, a pessoa que é madura, ela vai ter muita sabedoria na hora de lidar com outras questões. Então Paulo disse: olha, eu vejo vocês são pessoas que são controlados pela natureza humana. A inclinação de vocês é voltada para a carne. Eu vejo vocês não como uma igreja madura, santificada, lavada e remida no sangue de Jesus, mas eu vejo vocês como uma igreja mundana, como uma igreja pecaminosa, quer dizer, como cristãos, como irmãos, que Paulo chama ele de irmãos, quer dizer, se dirigindo a essa igreja, e ele diz: porque há entre vocês ciúmes, brigas, contenda, discórdia, fofoca, mentira, tantas coisas que fazem parte da velha criatura. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nos batizamos nas águas, nós nos tornamos uma nova o quê? Criatura. As coisas velhas, elas passam, elas vão embora, e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo: acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quer dizer, por que eu peguei essa tradução aqui, irmãos? Para a gente entender que tem algumas palavras da Bíblia que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Então ele está dizendo: olha, vocês vivem como pessoas do mundo. Então toda pessoa, irmãos, que ela não tem maturidade espiritual, o próprio Deus, ou seja, o próprio Paulo, ele compara essa igreja como alguém que é cristão, como alguém que está na igreja, como alguém que está onde? Lá no mundo. É por isso que tem muita gente, irmãos, que quando olha para um crente, quando olha para um cristão, ele vai dizer assim: mas você não é crente? Mas você não é da igreja? Então por que você está com atitude, com comportamento errado? Por que você está agindo dessa forma? Por que você está agindo desta maneira?
Quer dizer, o nosso testemunho, irmãos, a Bíblia diz, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Quer dizer, quando nós pegamos a vida de alguém, seja de alguém muito conhecido, muito famoso, alguém que se diz cristão, e de repente você olha aquela pessoa, poxa, mas essa pessoa aqui se diz cristão, esta pessoa se diz um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então por que que o comportamento dele é igual de um mundano? Por que que a atitude dele é igual como de alguém que não conhecesse a palavra de Deus? Então Paulo está falando aqui, irmãos, isso é muito sério. Paulo está falando com uma igreja. Paulo não está falando com quem é do mundo. Paulo está falando com quem tem conhecimento da palavra de quem? De Deus. E aí ele continua dizendo no versículo 4: quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? Então por que que Paulo entendeu, irmãos, que eles eram crianças? Por que que Paulo entendeu que aquela igreja era uma igreja imatura? Porque havia, irmãos, competição, preferência. Quer dizer, havia uma determinada preferência deles. Alguns deles falavam assim, não, o meu pastor é Paulo. Paulo que me batizou nas águas, Paulo é o meu pai na fé. Quer dizer, ele é o meu pastor. Ele é a minha preferência, o meu pastor preferido é ele. E outros falavam assim, não, a minha preferência é por Apolo. Quer dizer, Apolo é o meu preferido. Ele foi quem pregou a primeira mensagem, ele que me batizou nas águas, ele que isso. Então havia uma briga, irmãos, havia uma disputa entre eles, algo que era preferência. Quer dizer, essa disputa, essa briga que havia entre eles, Paulo disse, olha, quando vocês brigam, disputam, uns falando que é de Paulo, outros falando que é de Apolo, vocês não estão agindo igual às pessoas do mundo, que têm preferência? Quer dizer, e quantas não são as pessoas, irmãos, que têm preferência? Eu lembro muitas das vezes, quando eu era obreiro, auxiliava na igreja, que eu fazia os cultos menores, quantas pessoas, ou seja, que elas vinham na porta da igreja, quando via que era eu que estava ali, ou o outro, tinha uns que às vezes o pastor falava, olha, o obreiro vai estar lá na porta ungindo, tinha uns que nem deixava, quer dizer, o obreiro ou alguém passar ali ou ungir, ou colocar até mesmo a mão na cabeça. Quer dizer, quantas não são as pessoas, irmãos, que ainda são imaturas, que ainda têm preferência, quer dizer, por um tipo de pregador? Ah, se é o obreiro que está ali, se é o outro pastor, não, irmãos. E aqui Paulo deixou bem claro para eles, continuando no versículo 5, ele diz assim, afinal, quem é Paulo? O próprio Paulo dizendo, quem é Apolo? Somos apenas servos de quem? De Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi quem, irmãos? Foi Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui na igreja, pastor Douglas está aqui, pregando, ensinando a palavra de Deus. Amanhã vem um outro pastor, depois vem um outro pastor. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? Não é o pastor que você tem, porque o pastor ele vem e lança a semente. É o que você vai fazer com aquela semente que foi plantada. É como que vai ser a sua vida, quer dizer, a partir daquele momento. Quantas não são as pessoas que têm preferência? Quantas não são as pessoas, irmãos, que elas mudam de igreja? Não, porque eu preferia o outro pastor. Não, porque eu preferia, quer dizer, o Paulo. Eu preferia o Apolo.
E nós precisamos entender, irmãos, que a nossa preferência tem que ser por Jesus. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu preciso aprender, irmãos, sabe por quê? A qualquer momento o homem pode falhar, a qualquer momento o homem pode cair, a qualquer momento o homem pode errar. Quem vai dar o crescimento que vai fazer você se tornar uma pessoa madura é Deus. E como é que Deus, pastor, vai fazer eu me tornar uma pessoa madura? Depende muito de você também. Porque a missão do Paulo e a missão do Apolo era plantar o quê? A semente. E qual era a minha missão? Qual é a nossa missão? A missão da igreja deles era regar a semente. Então, a partir do momento, eu, por exemplo, eu tenho pregações, irmãos, palavras do meu pastor que estão guardadas no meu coração de 15 anos atrás, quando eu era membro da igreja ainda. Lançou a semente, lançou a palavra, quer dizer, no meu coração. E quantas não são as vezes que eu me pego essa palavra, eu rego essa semente. Por quê? Porque isso serve para o meu crescimento espiritual. Todo cristão, ele precisa crescer e amadurecer espiritualmente. Quem gosta de planta aqui? Pastor, eu gosto de planta. Você que gosta de planta, de plantar, você percebe que quando você planta uma semente, seja de uma fruta que você gosta, alguma coisa, você deseja ver aquela árvore, aquela semente que você plantou crescendo. E ela não cresce da noite para o dia. Quer dizer, você vai observar que com o tempo ela vai crescer e depois ela vai dar o quê? Frutos. Assim é a nossa vida espiritual. Ninguém entra, irmãos, na igreja hoje. Claro que quando nós entramos, nós somos imaturos, nós somos crianças na fé. Muitos de nós, muitas das vezes, pastor, mas eu não sei orar, eu não conheço a Bíblia direito, pastor, não sei nem onde fica o livro de Êxodo, o livro de Números, eu não conheço, pastor, direito a Bíblia. Vamos ter uma certa dificuldade, mas com o passar do tempo, irmãos, não. Quer dizer, com o passar do tempo, nós precisamos ter uma maturidade espiritual. Eu preciso crescer. Agora, quando eu me pego a Paulo, quando eu me pego a Apolo, Paulo disse: quem é Paulo, quem é Apolo? Eles são apenas uns instrumentos nas mãos de Deus. Deus usa eles ali pela misericórdia de Deus para direcionar, para dar a vocês o alimento, para dar a vocês a palavra. Mas Paulo e Apolo não podem fazer nada por vocês, porque quem vai fazer crescer, frutificar, amadurecer vocês é o próprio Deus. Então perceba que Paulo não traz a glória para ele. Paulo ele está exortando uma igreja que já era para ser madura, que já era para crescer, que já era para ter uma maturidade espiritual, mas eles estavam ainda como criança, brigando por um brinquedo, brigando por alguma coisa, discutindo, quer dizer, tendo ciúmes, tendo certa preferência por quem era o pastor deles, quer dizer, quem era o mais querido, quem era de quem ele gostava mais. É triste falar, mas tem até pastor que tem comportamento de criança, quer dizer, ele se sente, ele quer ser o preferido daquela igreja, ele quer ser o preferido daquele povo. Isso é comportamento de criança, isso é comportamento de menino. Quer dizer, nós não temos, irmãos, que agir dessa forma. É dizer, a igreja ela precisa crescer, a igreja ela precisa amadurecer, e nós, com o decorrer do tempo, nós precisamos amadurecer, crescer, melhorar a cada dia que se passa. Quando passar, por exemplo, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente possa ouvir falar da igreja de Santa Luzia: poxa, aquele irmão, aquele jovem, aquela pessoa que começou ali na igreja, cresceu, virou, seja um evangelista, alguém que está ali na obra de Deus, ganhando almas para Jesus, se tornou uma bênção, um canal de bênção, está sendo usado por Deus, a família se converteu. Então, esse crescimento, irmãos, ele é importante para nós em nome de Jesus, ele é importante para a igreja, ele é importante para o reino do nosso Deus. Então essa igreja, Paulo estava falando que era uma igreja que não sabia perdoar,
era uma igreja que brigava, era uma igreja que tinha um comportamento mundano. Paulo diz que era uma igreja carnal, era uma igreja inclinada, voltada para a natureza humana. Então foi essa visão, irmãos, que Paulo teve. E aí, se nós pararmos para examinar, a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Como é que as pessoas nos veem, irmãos? Como é que as pessoas nos observam? Será que dentro da nossa casa ou na igreja, como é que as pessoas elas olham para nós? Será que as pessoas estão olhando para a gente como mundanos? Será que as pessoas estão olhando para a gente como pessoas maduras, como pessoas que cresceram na fé, como pessoas, irmãos, que têm o seu jeito de pensar, de raciocinar e até o seu modo de falar, ele é diferente? Isso serve para que a gente possa pensar: meu Deus, será que eu cresci? Pastor, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, como é que eu me considero? A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar. Meu Deus, será que eu melhorei? E como é que eu entendo isso? Tem muitas pessoas que estão na igreja há tanto tempo, e o familiar olha: eu não sei o que você faz na igreja, porque eu não vejo mudança em você. O familiar olha e diz: pô, você está lá na igreja todo domingo, e cadê a mudança? Cadê a transformação na sua vida? Às vezes não há. E a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então toda semente que ela não dá fruto, a Bíblia diz que ela é cortada e lançada fora. Olha outra carta que foi escrita para o povo judeu, lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 11. Hebreus fica quase no finalzinho da Bíblia, entre o livro ali de Tiago, em nome de Jesus, nós vamos encontrar o livro de Hebreus, entre Filemão e Tiago. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Essa carta foi escrita aos crentes judeus, e os judeus eles tinham dois problemas. Primeiro, que o judeu já era perseguido pelo fato de ser judeu, já havia uma perseguição contra os judeus, e se ele fosse cristão, então a perseguição aí que aumentava mais ainda. E essa carta, quando foi escrita aos judeus, eles estavam diante de uma grande perseguição, e eles estavam enfraquecendo na fé, eles estavam fracos na fé. Tanto é que em cima da sua Bíblia, na parte aí do versículo 11, pode estar escrito aí: apelo ao crescimento espiritual, ou vai estar tendo aí alguma referência sobre um crescimento, uma maturidade espiritual. Aí Hebreus 5,11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam, tem algumas traduções que diz aí, ser mestre, ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de quem? De Deus. Então olha o que quem escreveu essa carta aos Hebreus, eu não posso falar o nome porque carta de Hebreus, ela foi escrita o livro de Hebreus foi escrito por várias pessoas, então não se sabe quem foi que escreveu essa carta aos judeus, ao povo hebreu. Mas ele diz aqui, irmãos, que ele gostaria de falar
de algumas coisas, de explicar algumas coisas, de falar com aquele povo. Mas aquele povo, a Bíblia diz que ele estava displicente. A Bíblia diz que teria que ser refeito um trabalho novamente com eles. Então a Bíblia fala: olha, vocês já eram para ser mestre, vocês já eram para estar ensinando outras pessoas. E você sabia, irmãos, que tem gente que pelo tempo que ela tem na igreja, já era até para ela ser um pregador da palavra, já era até para ela, irmãos, estar aí fazendo cultos nos lares, reuniões, levando a palavra de Deus, um obreiro da casa de Deus, um missionário. Quer dizer, já era para ela ter despertado para alguma coisa, porque a Bíblia fala com aquele povo, ele diz assim: olha, vocês já eram para estar ensinando as pessoas, mas agora nós estamos vindo aqui ensinar para vocês coisas básicas, quer dizer, coisas simples, coisas que vocês já sabem, mas que com o decorrer do tempo parece que vocês foram desaprendendo. Quer dizer, então há muitas pessoas, irmãos, como esse povo. Quer dizer, por que eles estavam ali passando por isso? Devido às perseguições, devido à tribulação, devido à adversidade. Estava sendo necessário novamente que alguém viesse e ensinasse para eles coisas básicas. E quantas não são as pessoas, irmãos, que pelo tempo que ela tem de igreja, já era para ela estar ensinando alguém, mas ela ainda, ou seja, precisa que alguém sente e ensine ela precisa que alguém explique alguma coisa para ela. Claro que esse ensinamento, irmãos, ele é importante até um determinado tempo da nossa vida. Claro que esse acompanhamento, esse discipulado, ele é importante. E eu estou falando desse ensinamento diferente de um aconselhamento. Um aconselhamento é quando eu estou com algum problema e eu preciso de uma orientação, eu vou até o pastor me aconselha, me dá uma palavra, uma orientação sobre tal coisa. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês já eram para ser mestre, vocês já eram para estar bem avançados em relação às coisas de Deus, mas vocês ainda estão aqui, retrocedendo, porque vocês são displicentes. E aí nós temos que tomar o cuidado, irmãos, para nós não sermos displicentes, para nós não perdermos ali o propósito maior que Deus tem para a nossa vida. Aí ele continua dizendo assim: ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento que sólido. Aqui a gente compara, irmãos, por exemplo, um bebê, uma criança. Eu até vi choro de bebê ali. Olha, a gente tem um bebezinho ali. Então, quer dizer, uma criança, um bebezinho, de que ele se alimenta? De leite. Aí eu pergunto: o leite é importante para o bebê? Claro que é. Por quê? Porque nele contém todos os nutrientes que a criança precisa. Então, o alimento que vai sustentar o bebê é o leite, seja o leite materno, seja o leite ali que os pais preparam para o bebê. Esse leite vai ter os nutrientes que a criança até mesmo precisa. Então, não é que o leite não seja importante. Então, quando a Bíblia fala de leite, ele está dizendo que quando a pessoa está iniciando a caminhada da fé, ela precisa desse leite, ela precisa que alguém o acompanhe, ela precisa que alguém o oriente, ela precisa que alguém lhe faça um acompanhamento com ela, e ela precisa tirar as dúvidas que ela tem. Então há uma necessidade, sim, quer dizer, mas aqui Paulo está falando com o povo que já era para estarem se alimentando de um alimento sólido, mas porém, Paulo disse: olha, ainda precisam de leite e não podem ingerir um alimento sólido. Aí no 13, ele diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo,
O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Pastor, como que eu faço para ser uma pessoa madura espiritualmente? Nesse versículo aqui ele já fala, ele está dizendo assim, no versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o que é certo e aquilo que é errado. Então toda pessoa, irmãos, que lê a Bíblia, que ora, a pessoa que é comprometida com a palavra de Deus, ninguém engana ela. Por quê, pastor? Porque ela é uma pessoa madura. Ela é uma pessoa que a vida dela está alicerçada sobre a palavra de quem? De Deus. E a pessoa que é madura, irmãos, ela pratica constante. Ela ora todos os dias, ela lê a Bíblia todos os dias, ela tem a sua intimidade com Deus. E a pessoa que tem intimidade com Deus, irmãos, ela sabe distinguir, discernir entre o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa falar para ela, olha, é errado mentir, olha, não pode adulterar, olha, não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, não. Quem é maduro espiritualmente, irmãos, ele vai saber discernir. Por quê? Porque o alimento sólido, ele se alimenta de um alimento sólido, ele pratica constantemente. Por exemplo, a pessoa que vai a uma academia, que ela pratica algum tipo de esporte, você pode perceber que se a pessoa ela não pratica uma caminhada, ou vai a uma academia, ou pratica alguma arte marcial, ela quando está, por exemplo, iniciando, ela vai ter um pouco sim de dificuldade. Primeiro dia que ela for fazer uma caminhada, a primeira semana, ela vai sentir dificuldade. Mas à medida que ela vai exercitando o corpo, o movimento do corpo, o músculo dela vai ganhando uma resistência. Então ela vai fortalecendo os ossos, o músculo, ou seja, vai fortalecendo, e com a prática das artes marciais ela vai ganhando outras habilidades. Quer dizer, a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Se, por exemplo, você pega a sua Bíblia, só o domingo quando você vem à igreja, irmãos, infelizmente você não vai se tornar esse crente maduro. Se você pega na sua Bíblia, se você ora só aos domingos, quando você vem à casa de Deus, você vai ser aquele crente que é comparado como uma criança. Você vai ser aquele crente imaturo. O pastor não te cumprimentou lá na porta, já é um motivo para você não vir mais na igreja. Aconteceu alguma coisa, alguém pisou no seu pé na hora de vir aqui na frente, você já vai dizer, eu não vou mais nessa igreja porque aquele irmão pisou no meu pé. O irmão não estava muito bem, olhou de cara feia para você, você já vai dizer, aquele irmão não gosta de mim, então o que eu vou fazer lá naquela igreja? Irmãos, nós temos que ter maturidade. Quer dizer, nós precisamos ser crentes maduros. Quantas não são as pessoas que, se amanhã eu sair da igreja, tem aquelas pessoas que vão dizer assim, não, mas eu gostava da pregação do pastor Douglas, então estou saindo. Por quê? Porque você não é um crente maduro. Quer dizer, você não aprendeu nada daquilo que você ouviu, dos ensinamentos, daquilo que foi pregado, daquilo que foi ensinado. Porque nós não podemos, irmãos, ter preferência em relação a pregador. Nós temos que ter preferência em praticar e fazer a vontade de quem? De Deus. Porque o crescimento não vai vir do homem. Não é o homem que vai te fazer crescer. Olha Judas Iscariotes. Quer dizer, Jesus estava ali com ele, pregando, ensinando a palavra de Deus. E por que ele não cresceu igual aos outros?
Por que ele não se desenvolveu? Um jovem tão inteligente, cheio de habilidade, cheio de dom, um jovem que se destacava entre todos os discípulos. Se nós formos pegar todos os discípulos de Jesus, a maioria não sabia ler e escrever. Judas era diferente. Quer dizer, Judas já estava 10 passos à frente dos outros. Poderia ter se destacado muito mais. Mas só o que conta para Deus, irmãos, não são apenas a inteligência ou a habilidade que nós temos. O que é mais importante para Deus é a nossa vida espiritual, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo no versículo 6, no capítulo 6, ele diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento. Se Deus permitir, avançaremos para um maior o que? Entendimento. Irmãos, a nossa caminhada cristã, ela precisa evoluir. Cada dia que se passa, irmãos, a cada ano que se passa, a gente precisa crescer, amadurecer. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ficar parado. E eu não aceito, irmãos, ficar parado, ser aquela mesma pessoa. Não, eu procuro melhorar cada dia, no conhecimento, no entendimento da palavra, porque esse é o propósito de Deus, fazer com que a igreja cresça, fazer com que a igreja tenha maturidade, fazer com que a igreja, irmãos, ela tenha esse entendimento. E quantas não são as pessoas, quem escreveu o livro de Hebreus, ele está dizendo, olha, nós precisamos deixar de lado algumas coisas básicas. Então, quando ele fala que eles precisam deixar de lado os ensinamentos básicos, ele está dizendo que eu não posso continuar tendo o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, falar do mesmo jeito de quando eu iniciei na igreja. Ele está querendo dizer, irmãos, que eu preciso avançar. Ele está dizendo que eu preciso estar em outro nível. Para quê? Para que eu possa ensinar outras pessoas, para que eu possa, irmãos, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E quantas não são as pessoas, irmãos, que ainda é necessário que o pastor fale para ela, olha, você tem que ser dizimista, você tem que ofertar. Quantas não são as pessoas que elas estão na igreja há tanto tempo e o pastor ainda precisa falar de batismo nas águas com ela? Quer dizer, o pastor ainda precisa sentar com ela e explicar sobre a importância do batismo nas águas. Quantas não são as pessoas, irmãos, que a gente ainda tem que estar falando sobre a imposição de mãos? Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu me lembro que logo nos primeiros meses, eu falei, Deus, eu quero essa imposição de mãos. Deus, eu quero que o Senhor coloque as tuas mãos sobre mim, porque eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E aí tem muitas pessoas que falam, pastor, estou aí há tanto tempo, por que eu ainda não recebi essa imposição de mãos? Por que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo de Deus? Boa pergunta. Quer dizer, eu preciso, irmãos, olhar para a minha vida, examinar a minha vida e falar, Deus, como é que anda a minha vida? Será que eu estou avançando? Será que eu estou progredindo? Eles falaram aqui, olha, se Deus permitir, nós avançaremos para o entendimento maior.
E você acha que não é a vontade de Deus, irmãos, que a gente cresça? É a vontade de Deus que a gente amadureça, que a gente cresça no entendimento da palavra de quem? De Deus, sem que haja necessidade de eu ficar perguntando, sem que haja necessidade, irmãos, de eu ainda ficar ali, mas o que é certo? O que é errado? Eu posso me batizar? Eu não posso me batizar? Se eu adulterar, eu vou para o céu? Se eu fizer tal coisa, será que eu serei castigado por Deus? Será que eu serei punido por Deus? Será que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro? Não. Se você tiver uma maturidade espiritual, você vai saber o que é certo e o que é errado. Nós vamos saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a quem? A Deus. Irmãos, eu desejo ver uma igreja crescendo no entendimento. Imagina Deus, irmãos, é a vontade de Deus que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se fortaleça, ao ponto das pessoas olharem para a gente e falar assim, esse obreiro aqui é um obreiro aprovado, esse irmão aqui é um irmão aprovado, ao ponto das pessoas virem até nós, irmãos, para tirar uma dúvida. Aquelas pessoas que estão caminhando, aquelas pessoas que têm dúvida, que estão iniciando. Mas quantas não são as vezes, irmãos, que essas pessoas vêm até nós, e a gente que tem aí tanto tempo de igreja diz assim, eu vou ligar para o meu pastor aqui, talvez ele saiba. Quer dizer, já era para mim saber, já era para eu estar ensinando, já era para eu estar, irmãos, em outra fase do entendimento. Mas por que nós ainda não estamos? Porque ainda somos como crianças na fé, quer dizer, ainda somos como aquele menino que precisa do leite. E a Bíblia fala aqui do leite, para terminar, só para a gente entender sobre o que é sólido e o que é o leite, que a Bíblia diz, 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 2, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, o versículo é o de número 2. Lá no finalzinho da Bíblia, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, vamos ler o versículo 1 também, em nome de Jesus. Ele diz assim: e essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Mas pastor, aqui está dizendo que nós devemos provar do leite. Claro que devemos, porque quando a gente inicia na igreja, os primeiros passos para se tornar um cristão maduro é através desse leite espiritual. Aceito Jesus como meu Salvador, me batizo nas águas, e a partir daí, irmãos, o propósito é que eu cresça e experimente a salvação, a bondade, as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Então, claro que o leite espiritual, que ele está dizendo aqui, ele é importante para nós, sim, mas quando, pastor, no início da nossa caminhada. Quantas pessoas que elas se afastam da igreja ou se desviam dos caminhos de Deus, e elas vêm e dizem assim: pastor, eu gostaria de me batizar de novo. Tem igreja que até faz o batismo de novo,
Mas a Bíblia diz que existe um só Deus e existe um só batismo. Então, se eu pequei, se eu errei, o que eu tenho que fazer? Me arrepender, confessar os meus pecados, me arrepender. Deus é fiel e misericordioso para nos perdoar. Então, Paulo disse, irmãos, que quando ele era menino, ele falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava, agia como um menino. Quando ele cresceu, se tornou homem, a Bíblia diz que ele deixou as coisas de menino. Então, todo cristão, irmãos, ele deixa de lado a briga, a fofoca, o desentendimento, a mentira, a prostituição, o vício. Ele tira da vida dele tudo aquilo que não agrada a quem? A Deus. Quer dizer, ele não aceita, irmãos, ele não permite que aqui as coisas do mundo entrem na vida dele. Então, a Bíblia fala que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, mostre a diferença, irmãos, através da sua vida. Mostre para a sua família. Você não precisa ficar falando que você é crente. Você acha que eu chego em algum lugar e eu falo que eu sou crente? Não. Quantos não são os lugares que eu vou, que muitas das vezes a pessoa nem me conhece, que aí quando passa um tempo a pessoa diz, olha, só uma dúvida, você é crente? Quer dizer, mas por que a pessoa está me perguntando? Por causa do testemunho, por causa do comportamento. Quer dizer, eu não preciso falar, eu não preciso colocar uma faixa na minha cabeça dizendo que eu amo Jesus. Quer dizer, ele conhece o meu coração, o meu comportamento, as minhas obras, as minhas atitudes vão revelar se eu sou uma pessoa madura ou se eu ainda sou uma criança na fé. Então, o propósito de Deus, irmãos, é que a gente cresça, que você se torne uma pessoa madura em nome de Jesus. Amém? E como é que eu amadureço, pastor? Com a prática. Sem a prática, irmãos, não tem como ter maturidade. Se a gente não praticar, se a gente não orar, não ler a Bíblia, não buscar ter uma intimidade com Deus, a gente não vai conseguir, irmãos. E eu creio que Deus, Ele quer nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Eu creio que Deus já está abençoando a nossa vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, abra o seu coração, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, obrigado, meu Deus, por esse entendimento, obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Meu Deus, nós queremos crescer, amadurecer espiritualmente. Não queremos, meu Pai, ser como meninos, como criança, que ainda, meu Deus, precisa do leite, ainda necessita do leite, Pai. Quantos, meu Deus, que já deveriam estar no alimento sólido, ainda estão no leite espiritual. E, meu Deus, nós queremos, Pai, uma mudança, uma transformação. Que essa palavra de hoje, ela sirva como uma motivação para que a gente possa crescer, para que a gente possa, ó Deus, amadurecer. O amadurecimento, meu irmão, ele não vem por tempo de igreja. A maturidade não vem, meu irmão, pelo tempo que você tem na igreja, não. A maturidade vem pela prática, pela intimidade, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Pai, venha abençoando a nossa vida. Venha, meu Deus, derramando bênção sobre nós. Venha tirando, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira, meu Deus, toda contenda, toda briga, toda discórdia, todo ciúme, todo pecado. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, manifesta-te com Teu poder, arrancando todo o mal, desfazendo, ó Deus, todo e qualquer jugo do diabo, em o nome do Senhor Jesus.
Levante a sua mão para os céus e diga-se comigo: Senhor Jesus, eu creio que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e eu creio nessa maturidade, nesse crescimento espiritual que o Senhor tem para mim. Meu irmão, você vai louvar a Deus agora, e você vai falar com Ele através da sua oração. De ti, Declare que você deseja mais dele. mais Aleluia, Jesus. de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, com a sua glória infinita. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Levante a mão pro céu. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos aplaudir a Jesus. Na palma, vai. E ele cresça, só a igreja, e eu te, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. E você que acompanhou esta palavra, esta mensagem, que Deus possa falar ao teu coração mais e mais em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.